Boa tarde, sexto ano. Vamos para mais uma videoaula da tarde. Lembrando que a aula tem que ser assistida, tá? E a atividade tem que ser vista também, beleza? Hoje nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente, porque ela vai ser uma atividade do livro, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que vocês irão fazer junto com a minha aula e vocês sigam passo a passo que a professora explicar, tá bom? O vídeo vocês podem assistir novamente, se vocês quiserem. Então, vocês podem voltar para assistir esse vídeo, tá bem? Vamos seguir, então, a nossa aula, compartilhar o meu livro com vocês. Na nossa última aula, nós estávamos vendo sobre as histórias em quadrinhos. Dando uma olhada nas histórias em quadrinhos de vocês, eu vi que muitos de vocês estão esquecendo da pontuação, tá? Primeiro que vocês não precisavam colocar o desenho de vocês naqueles quadrinhos que a professora fez no Word. Aquilo foi um modelo que eu fiz. Mas havia muitos desenhos muito apertados naqueles quadrinhos. Então, não era para vocês desenharem no quadrinho. Eu só fiz o desenho para vocês verem como o quadrinho ele precisa ter todos o mesmo tamanho. Só que vocês poderiam ter feito o quadrinho de vocês no caderno. Então, tem muitos desenhos que ficaram muito apertados e não ficaram tão bonitos como poderiam ficar. Então, vocês não precisam seguir aquilo que a professora colocou ali. Quem quiser imprimir e seguir, beleza, mas o espaço era pequeno para isso. Então, tinha que deixar o espaço um pouquinho maior. Eu achei o espaço muito pequeno e muitos desenhos muito apertados, um monte de diálogo que eu não consegui nem fazer a leitura direito, porque estavam muito apertados, tá? Essa atividade que nós vamos fazer, ela também inclui quadrinhos, mas eu gostaria, antes de mais nada, de explicar para vocês o seguinte, para que vocês fiquem bastante atentos com isso aqui. Deixar o meu livro um pouquinho maior, para vocês poderem ver melhor isso daqui. Olha só, observem essa tirinha aqui do quadrinho. Deem uma observada. Observem no diálogo, como está feito esses balões, como foi desenhado esses balões. Outra coisa, observem também que existem pontuação, ó. 2 pontos, ponto final, vírgula, 3 pontinhos, porque ela continua, ela não terminou a frase aqui, ela continua o finalzinho da frase dela no terceiro balão. Então, observem que eu preciso tomar cuidado com essa pontuação. Se é uma pergunta, eu tenho que colocar ponto de interrogação. Se eu estou falando com ênfase, eu tenho que colocar ponto de exclamação. E outra coisa, depois de pronto, depois de lido, depois de analisado, eu preciso colocar o que está escrito aqui em caneta, né? Eu preciso passar a caneta isso daqui, porque tem alguns que eu não consegui fazer leitura. E outra, se eu percebo com o meu balão as coisas que estão, as frases aqui vão ficar muito apertadas, não cabe aqui, então isso quer dizer que eu tenho que fazer um quadrinho maior. Não espremer as minhas frases dentro de um balão em que não dá nem para ler direito, eu não consegui nem ler alguns direito. Então, eu tenho que observar, olha para você ver como que o texto fica bem nítido aqui. Então, eu tenho que fazer uns quadrinhos maiores, aqueles quadrinhos que eu fiz, que eu coloquei lá como exemplo, era um exemplo. Vocês não precisavam fazer dentro daqueles quadrinhos. Então, não deu certo. O que eu tenho que fazer? Faço de novo, faço no meu caderno. Ou pego uma folha sulfite e desenho numa sua folha sulfite. Mas o importante é que fique nítido o que está escrito ali. Então, para os próximos quadrinhos eu quero isso. Caso contrário, vamos ter que fazer de novo a atividade, tá bom? Então, observem para vocês verem isso. O segundo quadrinho aqui não tem diálogo, não tem fala, né? Vejam só que o quadrinho é até menor que esses, olha. Por quê? Porque não teve fala, não tem diálogo. Então, não tem texto, só desenho. Aí, tudo bem. Mas quando tem diálogo, eu tenho que fazer um quadrinho que comporte, em que eu possa escrever ali o diálogo sem problema nenhum, tá? Então, vamos continuar aqui. Qual que é a atividade que nós iremos fazer, né? Nesse daqui. O que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar sempre
de todos os elementos do enredo, que também tem enredo na atividade da narrativa. A atividade que vocês vão fazer, essa aula para mim, é essa prática de escrita aqui do livro de vocês, que está lá na página 66. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de redação, escrevam lá no caderno de redação a data de hoje, né? Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 17/8/2020. Coloquem prática de escrita. Página 66. Certo? Colocaram lá a página 66. Vamos ver o que é para fazer nessa atividade aqui. O que vocês irão fazer? Agora, crie sua própria tira. Então, você vai criar a sua própria história, sua própria tirinha. Para isso, recorra a uma história ou personagem conhecida e crie algo completamente novo, original. Então, vocês podem usar personagens já existentes, por exemplo, da Turma da Mônica, Bob Esponja, de desenhos, de heróis, do que vocês gostarem. E vocês podem criar uma nova, com uma história completamente nova. Para isso, tem que seguir o que está pedindo aqui. Primeiro, reflita e anote as respostas em seu caderno. Qual será a história narrada na tira? Então, você vai ter que colocar lá no seu caderno qual vai ser a sua história. Você vai escrever um pequeno resumo dessa história. Você vai colocar um pequeno resumo dessa história no seu caderno. Então, coloque assim, resumo da história. E escreva lá um resuminho da sua história, do que você vai contar na sua tirinha. Depois, quem será o personagem principal? Quem que vai ser? Aí você escreve quem que vai ser o seu personagem principal. Coloca personagem principal. E escreve lá no caderno quem que é o personagem principal. Esse primeiro momento, nós vamos fazer uma organização da nossa história da tirinha. Então, lá no seu caderno colocou resumo da história, vai escrever o resumo da história. Então, por exemplo, minha tirinha vai ser uma história de uma menina que ganha um presente de Natal. E esse presente desaparece. E depois ela percebe que o presente dela não desapareceu nada. Que ela simplesmente esqueceu o presente dentro do guarda-roupa. Um exemplo. Então, você vai colocar o resumo da história. Uma menina chamada Luísa ganha um presente de Natal. Ela guarda o presente no guarda-roupa. E se esquece dele. Quando percebe colocar no dia seguinte, a mãe de Luísa pergunta sobre o presente e ela acredita ter perdido. Procura muito e acaba encontrando dentro do guarda-roupa. Entende? Esse é um resumo da minha história. Essa aqui vai ser a história que eu vou contar na minha tirinha, na hora de fazer a minha tirinha. A minha personagem principal é a Luísa, a menina chamada Luísa. Então, eu vou ali e vou escrever lá no meu caderno. Personagem principal, Luísa.
certo? Então, coloquei um resumo do meu, coloquei o resuminho da minha historinha, que eu vou contar em tirinhas no meu caderno. Vamos para o próximo, essa é a letra A, né? Essa daqui é a letra A. Fiz a organização de acordo com a letra A, pediu para mim. Então, essa daqui é a letra A. A letra A já está feita. Agora eu vou para o segundo passo, para a letra B. Ó, aqui ele te dá dicas, ó. Sua tirinha, ela pode ser uma tira de humor ou uma tira mais séria. Pode ser uma história e personagens originais, que é o meu caso. Eu criei uma personagem, é tudo original, não tem nenhuma história em tirinhas que tem uma personagem chamada Luísa. Uma nova história com personagens já conhecidas. Tipo, você pode fazer uma nova história com a Turma da Mônica, por exemplo, ou com o Menino Maluquinho, ou com o Garfield, enfim, com personagens já conhecidos por você. Uma adaptação de anedota ou de histórias que conheça. Então, você pode escolher uma história que você conheça e transformá-la em tirinha ou uma piada, como foi feita no exercício da aula passada, que a prof passou, ou uma paródia de outra história, como fez o Maurício de Souza nesta tira, né, que é uma paródia da Rapunzel. A única coisa é que aqui não há balões, vocês vão ter que criar balões, tá? Certo? Isso daqui vocês que escolhem. E letra B, se já definiu a história, escreva inserindo cada segmento num dos quadros a seguir. Deixe em branco o que não precisar, mas se sua história precisar de mais quadros, faça-os. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa história que você colocou de resumo lá no seu caderno, né, que a prof fez a dela, e você vai colocar aqui em ordem, para que você tenha uma ideia de como que vai ficar a sua tirinha, tá? Então, por exemplo, o primeiro quadro, eu vou colocar aqui, que vai ser a menina Luísa ganhando presente. Então, Luísa ganha um presente de Natal. No segundo quadro, eu vou colocar a Luísa guardando o presente no guarda-roupa. No guarda-roupa, pois pensa que lá não esquecerá. O terceiro segmento, eu vou colocar a mãe perguntando para a Luísa sobre o presente dela. E ela não tem ideia de onde o deixou. E o quarto segmento, ela feliz encontrando o presente dela dentro do guarda-roupa. A menina encontra o seu presente dentro do guarda-roupa. Essa é a minha história. Vocês vão fazer a história de vocês. Não pode fazer a mesma história que a professora. Então, ou você pode inventar uma história completamente diferente, com personagens criados por você, ou você pode, se você quiser, usar uma história conhecida e transformá-la em histórias em quadrinhos, ou usar personagens de histórias em quadrinhos para fazer o de vocês. Então, depois de feito esse roteiro, que é, eu descobri que o meu quadrinho, ele vai ter a minha história, a minha tirinha vai ter 4 quadrinhos. Terminando isso daqui, eu vou desenhar a minha história em quadrinhos, tá? Aí vocês vão desenhar a história em quadrinhos de vocês no caderno ou numa folha sulfite, onde vocês acharem melhor, tá? Prestar bastante atenção, ó. Ela dá o exemplo aqui, ó. Dependendo da história, uma onomatopeia pode ocupar um quadrinho inteiro, como no exemplo a seguir, ó. Em que a Magali beija o sapo. Lembram desse quadrinho?
Então, vocês viram que o quadrinho todo, ó, ele é ocupado por uma onomatopeia, que é o barulho do beijo da Magali no sapo. Então, isso pode acontecer também, se vocês quiserem um quadrinho né, exclusivo para isso, tá? Aqui ele mostra o desenho, né, a ordem da história, você pode colocar o primeiro quadrinho, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, se você quiser, sempre seguindo essa ordem de leitura. Outra coisa, comece pelos balões, tá? Sempre comece pelos balões. Desenhe-os nos quadros em que ocorrerem as falas, pensamentos e outros sons e preencha-os. É importante começar pelos textos para verificar o espaço que eles ocuparão no quadro. Então, o que acontece? Por que fica muito apertado aquele quadrinho com a escrita? Porque eu fiz o desenho primeiro. Então, eu tenho que fazer primeiro o balão da conversa e depois eu coloco figura. Depois eu coloco os desenhos do meu quadrinho, tá? Certo? Letras diferentes também eu posso colocar. Pontos diferentes também eu posso colocar. Posso colocar certos símbolos dentro dos balões de conversa, ou para indicar, por exemplo, quando ele fica com dúvida, quando ele tem uma ideia. Então, é importante isso daí, certo? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade da professora. É fazer essa atividade aqui da prática de escrita da página 66. Tá bom? Essa daqui, página 66 do livro de vocês. Beleza? Depois de pronta essa atividade, vocês vão me enviar por e-mail tanto a foto do caderno com o que vocês fizeram. Quem fizer numa folha diferente, tira uma foto da folha diferente. Lembrando que todo mundo tem que ter o resumo da sua história no caderno. Isso vocês vão me enviar por e-mail até o final de semana, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem para a professora, que eu vou encaminhando, vou explicando para vocês. Beleza? Um beijo para vocês e até quinta-feira.